Alô, rapaziada, eu sou Daniel Nadir, vamos começar mais um episódio do Papo Além do Grafite. Essa semana nós vamos conversar sobre políticas públicas e arte urbana com o Raymond. O Raymond é vereador aqui no Rio de Janeiro e ele vai falar um pouquinho sobre a lei do artista de rua, ele vai falar também sobre o papel da Secretaria de Cultura, sobre as comissões de cultura e como o artista pode se organizar e dialogar com o Estado. Vamos lá. Vamos começar mais um Papo Além do Grafite. Hoje nós vamos conversar sobre políticas públicas e arte urbana. E quem conhece muito disso e vai falar com a gente sobre esse assunto é o Raymond. Mas antes de começar esse papo, eu queria pedir para ele se apresentar. E aí, Raymond, tudo bem? Se apresenta aí para o pessoal. Ô Daniel, querido, muito boa tarde. Alegria grande demais estar aqui com você, com a turma da arte pública, da arte urbana, turma do grafite, a turma que não deixa cruzar a sociedade cruzar os braços, que sempre incomoda, né? Que faz as suas intervenções e com as suas intervenções questiona a realidade que a gente vive. Eu sou Raymond, sou vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, sou um carioca adotado, vim para aqui para o Rio em 1989, vim de Minas Gerais, e estou aí, né, aprendendo muito com a arte pública, aprendendo muito com o povo que faz suas intervenções urbanas, sejam elas das diversas linguagens artísticas, e sou um fã do grafite, acho que é uma intervenção não só importante, mas necessária para a gente equilibrar aí a cidade, para a gente fazer uma cidade democrática. Ótimo. E para a gente começar nosso papo, eu queria saber da sua visão, né, como um vereador e como uma pessoa que trabalha há anos no fomento à cultura, né, qual é o papel da arte na sociedade e, de repente, pode dar uma ênfase maior até aqui no Rio de Janeiro, nessa visão da nossa cidade. Pois é, Daniel, você sabe que eu acho que toda dimensão política ela tem uma intenção, né, na minha leitura, uma intenção de questionar questionar aquilo que é muito constitucionalizado e institucionalizado. Assim, toda dimensão política ela tem uma tarefa, né, que a gente diz tarefa militante, que é de questionar o status quo, de balançar, de sacudir, né, de levantar a poeira. E acho que a arte é uma dimensão política importantíssima. Como eu disse há pouco, é uma dimensão política necessária. Você imagina que uma cidade do Rio de Janeiro, eu estou aqui olhando pela janela do meu apartamento, e aqui eu estou vendo, né, diversos muros cegos, né, muros que são muros cegos não, paredes cegas, né, aquelas paredes que não têm janela, mas diversos. Estou vendo aqui um prédio, dois prédios, três prédios, quatro prédios, com paredões enormes, né, de 10 andares, assim, completamente cinza à minha frente, né? E hoje o dia, né, agora já está chegando assim, anoitecendo, né? Mas o dia hoje foi um dia ensolarado, mas nós temos dias, por exemplo, que são dias cinzas, que essas paredes podiam fazer um contraste, sabe? Então, Sim, sim. imagina você olhar o mundo e olhar o mundo com as cores que o mundo tem, né? Você olhar o mundo, então a arte, eu acho que a arte ela retrata o mundo que nós, entre aspas, perdemos. A arte ela retrata as possibilidades que a gente deixou pelo caminho. A arte retrata a possibilidade de a gente compreender que há uma intervenção a ser feita para a gente caminhar para o cosmos. Né? Eu cheguei em casa agora, eu fiquei hoje fazendo uma movimentação pelas ruas. Cheguei em casa, eu moro aqui na Zona Norte, né? Minha mulher disse: Olha, já escutei muitos tiros há pouco, né? E aí, quer dizer, essa cidade que você escuta tiros, se essa cidade também fosse, se essa cidade puder também acolher a arte visual, a arte do grafite, a arte da pintura, a arte dessa intervenção urbana, você, na verdade, é como se a gente criasse não um abafador para a gente não querer escutar os tiros, né? Mas assim, você podia compreender que você podia trocar o tiro pela arte, podia trocar a arma pelo pincel, pode trocar a arma Sim. pelo lápis, trocar a arma pela tinta, trocar a violência pela sobriedade das cores ou pela agressividade das cores, né? Então, assim, eu acho, Daniel, que a arte tem esse papel fundamental. Eu, quando comecei a discutir arte pública
portanto, intervenção urbana, arte urbana na cidade do Rio de Janeiro, eu dizia assim, puxa vida, eu me lembro assim, mas muito, com muita clareza, que tinha alguns grupos de artistas que faziam intervenções de malabarismos, de malabares, artistas que faziam intervenções de música, de dança, de esquetes na Cinelândia. Aí um dia eu cheguei, eles estavam lá subindo, os caras estavam subindo nos postes, subindo nos muros, pulando para cá, pulando para lá. De repente o olho da gente ficava viajando para lá e para cá e eu dizia, puxa vida, essa cidade quer ter uma ordem que não discutiu conosco. Então, acho que a intervenção urbana, a arte, numa cidade como o Rio de Janeiro, ela tem esse papel de institucionalizar o desinstitucionalizado. Isto é, ela tem o poder, ela tem a força, ela tem o dinamismo de mexer, sabe? De botar a colher na panela e não deixar a coisa ficar, sabe, aquela coisa morna. A gente costuma usar essa expressão nem frio, né? Ou frio ou quente, mas morno não, né? Então, a arte, acho que ela tem essa função. Para mim, a função principal da arte é a função de lembrar que a gente é um ser de cultura, né? Que a cultura é quem faz o ser humano. Se tira a cultura de mim, eu murcho, né? O humano murcha. Então, a arte, ela é essa ferramenta que lembra que eu sou um homem de cultura, que eu sou um ser humano de cultura, que eu sou um ser humano inserido numa cultura, que eu tenho comigo a ancestralidade, que eu tenho, ao olhar um quadro, uma pintura, ao olhar um grafite, ao olhar uma intervenção urbana, ao olhar uma arte urbana, ao olhar um movimento da cidade, eu e você, os dois olhando, nós interpretamos de forma diferente. A arte não se deixa objetivar, ela tem a dimensão da subjetividade. E esta é a riqueza. Sim. Porque, sabe aquela história que a gente diz assim, não dá para agradar todo mundo? Talvez a arte um pouco nesse sentido, não é que ela agrada, mas ela desestabiliza todo mundo. Todo mundo é chamado a olhar e a fazer uma sua interpretação. Então, essa arte, ela nos lembra, nós somos homens que estamos inseridos numa cultura e temos um caminho de cultura que fizeram por nós, que nós continuamos tecendo fio e que depois sairemos de cena e outros continuarão tecendo esse fio. A arte, para mim, é isso. Ótimo. E foi legal você falar da institucionalização, dos desinstitucionalizados, né? Porque acho que isso tem tudo a ver com a arte de rua, porque ela tem as peculiaridades, né? Algumas peculiaridades que hoje a gente conversando, né, com a parte da população, a gente parece que os centros culturais, que os teatros, que os museus são locais de afastamento. O teatro acaba sendo caro, né? Então, às vezes, o único momento em que as pessoas têm de acesso à cultura, a uma pintura, a uma peça de teatro é na rua, né? Através dos artistas de rua, né? Como é que você vê essa peculiaridade de você estar tratando de cultura, né? E você tem que conversar com um artista, de repente, que já está dentro de uma instituição, com uma exposição, e também com o pessoal do logrador público, que acaba atingindo um público que a gente não consegue nem mensurar com quantas pessoas a gente dialoga. Pois é, eu amo o teatro, eu amo o cinema, eu amo o museu, eu amo os locais onde estão expostas ou fincadas as culturas, né, etc. Mas tem um outro amor, sabe, porque assim, tem gente que diz assim, a gente precisa, na questão da arte do teatro, por exemplo, precisa de construir plateia. Na música, a gente precisa de levar o povo para casa de show. Eu tenho outro amor que eu acho que é um amor que me toca mais. Ao invés de levar as pessoas para o espaço, levar o espaço para as pessoas. Em vez de você levar as pessoas para irem assistir uma arte que é produzida entre quatro paredes, não é que não tenha importância, claro que tem importância. Sim. Mas você pegar essa arte que às vezes está engaiolada, né, que está um pouco na cabeça do artista, ou na memória do artista, ou no coração do artista, ou nas construções que o artista faz, e ao invés de você esperar que o público venha a você, você vai ao público e, independente do público te pedir ou não, se apresenta. E as pessoas passam, e algumas ficam, outras não ficam, e você não está preocupado com isso. Você toca quem quer ser tocado. Então, acho que isso é de uma riqueza fantástica. Por isso a arte de rua me encanta tanto, Daniel.
porque sim, ela é despretensiosa. Claro que o artista de rua quer que se forme uma roda em torno dele. Imagina eu declamando uma poesia no centro da cidade, tiver uma roda de pessoas antenadas, com o olho arregalado em mim, eu vou ficar feliz pra caramba. Mas o sim, artista de rua é despretensioso. Se tiver 100 pessoas, ele está curtindo. Se tiver 10 ou 5, ele está vendendo, entre aspas, está colocando à disposição, porque não é para se vender, é para se colocar à disposição. Ele está colocando à disposição aquilo que ele tem de melhor. Né? sim, Aqui no Rio, só para falar de arte pública, tem dois artistas que um pouco dramaturgos que estão um pouco nessa linha, que é o Amir Haddad no Rio e o Zé Celso em São Paulo. Mas na minha leitura, o Amir Haddad, assim, com todo respeito ao Zé Celso, que é um sim, sim, gigante também, né, um monstro, mas a minha leitura de olhar, por exemplo, o Amir Haddad é que o Zé Celso ele faz a cultura e, de certa forma, ele traz as pessoas para cá. O Amir, ele faz a discussão de levar as coisas para as pessoas. É uma outra sim, dinâmica. Então, a arte pública, se imagina, outro dia na garagem delas, dos camelôs, né? Me fala outro dia porque a pandemia colocou um lapso temporal tão louco em nós, né? sim, Já sim, faz, talvez 1 ano, 2 anos, foram fazer uma intervenção lá na parede da garagem delas, dos camelôs. E aí, cara, é todo mundo envolvido, né? E eu que não entendo dessas coisas, cheguei lá, o cara botou um pincel na minha mão, bota aí, o que você quer? Aí coloca, aí o cara pega um risco que eu faço, e desse risco ele puxa uma cara, ele puxa um braço, ele puxa uma flor, ele puxa um sol, ele puxa uma estrela. Então, eu acho que essa dinâmica da arte, ela nos humaniza. E o ser humano precisa disso, sabe? A gente está sim, precisando, Daniel. A gente está num mundo muito, sabe, muito cinza, muito cinza. Né? A ditadura civil, militar e empresarial de 64 trouxe muita morte, muita perseguição. A presença do atual governo no Palácio Central, no Palácio do Planalto, está querendo reviver esse momento e a gente está querendo se contrapor. O Eduardo Paes, quando foi o prefeito dessa cidade, né, depois até se abriu para o grafite, a gente tem que também dar um sim, sim, certo, dar crédito a quem tem direito, né? Mas dizia, ó, tem uma ordem que eu quero estabelecer na cidade. E a ordem, às vezes, não é essa ordem que alguns pensam para nós. Não dá para eu pegar um artista e colocar ele debaixo do braço porque eu sou o poder. Né? sim, O artista não se aprisiona, porque a arte não se vende. Né? A gente está num tempo de eleição agora, a gente diz assim: voto não se vende, voto não se compra, voto se conquista e voto é um direito. Né? Não é um privilégio nem um dever. Da mesma forma, a gente podia dizer da arte, né? A arte mesmo, né? Essa dimensão milenar da humanidade, né? Essa dimensão ancestral da humanidade, ela se dá, ela se completa com as outras. Né? Um artista que respeita o outro na rua. Né? Eu já vi várias apresentações de artistas de rua, Daniel, em que o artista começa a fazer o seu show e aí de repente chega um outro e daqui a pouquinho as coisas estão entrosadas, estão encaixadas, estão amalgamadas, né? Então é isso. Eu acho que essa questão da arte é isso, sabe? Dessa institucionalização, a gente tem que, de fato, compreender isso. Ela é essa explosão de possibilidades que a gente carrega dentro de nós. sim. E falando sobre o artista de rua, né? Eu lembro que você trabalhou com muito afinco na época para aprovação da lei do artista de rua, tanto desde o início dela, na pré, quanto na aprovação, quanto depois do cumprimento também, né? De tudo que é estabelecido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi esse caminho e como você vê hoje a importância dessa lei do artista de rua aqui no Rio. Daniel, eu tenho trabalhado e tenho administrado o meu fazer político em duas dimensões. Na vida você tem o chamado conteúdo e a chamada forma, né? Então, o conteúdo Sim, é a sua produção. O que contém a sua obra, né? Então, você tem lá um grafite feito numa parede, assim, aquele é um conteúdo, né? Eu produzi aquele conteúdo. Você tem lá uma menina, né, que escreve o nome no arroz, num bago de arroz, escreve o seu nome, ela bota uma lente, escreve pequenininho o seu nome num bago de arroz, num grão de arroz. Isso é um conteúdo produzido. Agora, a forma de fazer isso, né? A forma, então, de se fazer política, ela é sempre feita em diálogo. E a lei da arte pública, sabe, Daniel, ela foi isso, né? Ela foi uma lei feita a muitas mãos.
Foi uma Sim. lei feita na discussão de muita gente, muita contribuição. Todo mundo deu um pedaço de si e ninguém se esvaziou. Todo mundo se entregou e ninguém ficou perdido pelo caminho. E aí nós sentamos, elaboramos, conversamos, fizemos minuta, fizemos projeto de lei, fomos para votação, ameaçamos ser derrotados, tiramos o projeto de pauta, esperamos uma outra oportunidade, a oportunidade chegou, a gente colocou, ia ser derrotado, a gente tirou de pauta de novo, aí a gente criou condições de novo, viu que ia ser aprovado, foi lá e aprovou. Quando a gente aprovou, eu me lembro que tinha uma galera, né, da arte pública ocupando as galerias da Câmara e dizendo é preciso aprovar a lei da arte pública. Né? A lei da arte pública é preciso ser aprovada. Sim. E aí, a pressão ali na Câmara, aquele caldeirão ali nas galerias, né? Aí passou um tempo, nós achávamos que o prefeito ia sancionar e o prefeito vetou a lei, disse não quero essa lei aqui no meu município. E aí nós dissemos assim, e agora o que vamos fazer? Temos que lutar para derrubar o veto do prefeito. Naquela época, nós nos juntamos e dissemos, quem conhece o prefeito, vai falar com o prefeito, um fala, outro fala, eu mesmo falei e tal. Aí a gente resolveu fazer um encontro e chamamos o prefeito, era ano eleitoral, era 2012. Aí em 2012, a gente reuniu ali no Tá na Rua, na Lapa, um grupo de artistas das diversas linguagens, e o prefeito Eduardo Paes, que estava em processo de reeleição, foi nos visitar, conversar conosco. E aí ele estava decidido a manter o veto dele, dizer que não daria, que não tinha condição, que a lei não podia vigorar, não podia vingar e tal, até que nós o reunimos, né, nos reunimos com ele, e nessa reunião com ele, nós enchemos o Tá na Rua. Ele achou que ia umas 10, 20 pessoas conversar com ele, chegou lá, tinha 300 pessoas. 300 pessoas. Aí quando ele chega, Daniel, eu me lembro disso perfeitamente. Ele chega e diz assim, eu não tenho o que fazer, gente, já está vetado. Mas ele não tinha visto o público. Quando ele viu, ele entrou num corredor, parecendo um corredor polonês, e os artistas... Aí, quando ele entrou, daquele lugar que ele falou que não tinha jeito, que a lei tinha que ser vetada mesmo, ele, ao pegar o microfone lá em cima, lotado de artista, ele pegou o microfone e disse assim, eu cometi um equívoco, esta lei é muito boa, ela não poderia ter sido vetada. Eu quero que seja derrubado o veto da lei na Câmara Municipal. Aí nós derrubamos o veto, né, porque o próprio prefeito orientou sua base a ajudar a derrubada do veto e a lei aconteceu. Essa construção, Daniel, foi uma construção muito coletiva, uma construção antes da lei ser aprovada. Depois que ela foi aprovada e, portanto, promulgada e virou lei, recebeu o número de lei 5429, acontece que a gente ainda tinha perseguição. E aí os artistas, na sua sabedoria, fizeram coisas lindas. Resolveram todos os anos comemorar o aniversário da lei. A gente canta parabéns, faz bolo, acende vela, os artistas se apresentam. Aí teve um ano que a Guarda Municipal ainda estava impedindo muitos artistas de se manifestar. Sabe o que eles fizeram? Convidaram a banda municipal da Guarda Municipal para tocar na Cinelândia na festa de aniversário da Lei do Artista de Rua. E a banda foi convidada por ofício, pelo nosso mandato, e resolveu aparecer, apareceu. E aí, quando a banda apareceu, quer dizer, a guarda municipal que nos impedia de nos manifestarmos, a guarda, naquele momento, era artista de rua conosco. Vê a sabedoria popular, né? Aí os artistas entregaram rosas para a guarda municipal e disseram, vocês não precisam nos oprimir, vocês podem também tocar nas ruas. E aí você ganha, né? Ganha. Sim. E aí os artistas resolveram fazer um fórum de arte pública que acontece até hoje, que tem se reunido mesmo na pandemia toda segunda-feira para tratar dos diversos problemas que ainda tem a arte pública. Então, assim, Daniel, eu acho que essa construção coletiva ela se dá assim, sabe? Se dá de forma muito simples, mas de forma muito firme. É um pouco o que a gente chama, na teologia franciscana, a gente chama de ternura e vigor. Você é terno, você oferece rosas,
mas você também é firme. Você bate a mão na mesa e diz: isso aqui está errado, porque o dever é um dever de cobrar que seja feita justiça. Então é Sim. isso. Esse foi o caminho da Lei da Arte Pública, da Lei 5429. Eu considero um dos processos mais lindos, políticos mais lindos que o nosso mandato fez. E eu digo, não foi o nosso mandato que fez isoladamente. Nós fizemos em parceria de. Foi muita gente que esteve protagonizando esse caminho. Ótimo. Legal porque, eh, acaba que o artista, o grafiteiro, assim, né, como às vezes as ações são muito rápidas, a gente vai no muro, faz um grafite e vai embora, e as peças, os músicos, eles têm um tempo de declamação, assim, às vezes mais longo, a gente acaba ficando um pouco mais deslocado. Às vezes a gente está num cantinho pintando, enquanto o pessoal está ali no centro das atenções. Então, a gente às vezes acha que está meio fora, e é legal a galera entender que a arte de rua, a arte pública, a gente também faz parte dela, né? E sobre as políticas públicas em arte, eu queria que se tirasse algumas dúvidas, porque assim, para que o pessoal entendesse assim, qual é o papel do Estado hoje, do Estado que eu digo governo, né? Do município hoje, para com a cultura, para com os artistas, como é que são traçadas essas metas? A gente tem metas culturais anuais, como é que ocorre isso para a gente entender como funciona esse papel da cultura permeando o governo? Pois é, você sabe que eu presido a Comissão de Cultura na Câmara, né? E a gente tem Sim, uma grande luta, Daniel. Nossa luta é para que tenha 2% da cultura, do orçamento do município para a cultura, mas nós não conseguimos chegar a isso ainda. Vergonhosamente, a Prefeitura de Marcelo Crivella colocou, nesse último ano, 0,45% para a cultura. Isso é menos de 0,5% do orçamento. Então, a gente faz sempre, sabe, emendas ao orçamento, à lei orçamentária anual. A gente está sempre na luta para construir, o projeto de orçamento da Prefeitura para a Cultura. E a gente precisa de encontrar um governo que tenha sensibilidade, e por isso a gente está lutando para mudar esse atual governo, sensibilidade que compreenda a importância da cultura para a cidade. Porque se você pensar bem, quando você pensa na questão da cultura da cidade, o nosso mandato tem várias leis. Nós temos, por exemplo, a lei da arte, da arte pública, a lei 5429. Nós temos a lei Bete Carvalho, que é a lei que fala do ensino de música nas escolas. Nós temos também a lei Gamarra, que fala do fomento, incentivo e salvaguarda do samba carioca. Nós temos assim, diversos movimentos feitos, nós temos emendas ao orçamento para que seja empoderado o orçamento para a cultura, para que a cultura aconteça não só em algumas regiões da cidade, mas aconteça em toda a cidade. Por isso, a última conferência municipal de cultura, as pré-conferências nós as fizemos a partir dos diversos territórios, nas 5 áreas de planejamento. Então, quer dizer, a luta nossa, para além da questão orçamentária, é uma luta para que a cultura seja mobilizada em todos os territórios. E aí tem uma coisa, sabe, Daniel, que eu sempre que eu tenho brecha, eu gosto de falar sobre isso. Em 2017, quando eu assumi a Comissão de Cultura, eu propus que a gente fizesse um grupo de estudos de orçamento, que o pessoal da cultura pudesse se inteirar disso, que o pessoal da cultura pudesse compreender, né, como é que funciona essa máquina do orçamento, como é sim. que as questões orçamentárias são tratadas no município, para que eles pudessem intervir, para que eles pudessem dar a sua contribuição. E assim foi feito. A gente fez um curso, nossa assessoria de orçamento, com a assessoria de orçamento de outros mandatos, juntou-se e deram um curso para esses fazedores de cultura no Rio de Janeiro. E aí uma das coisas que a gente sempre gosta de passar nesse curso é que orçamento não é dinheiro na gaveta. Tipo assim, eu tenho na minha carteira, por mês, eu tenho um salário de R$ 2.000. Aí eu, como pai de família, junto com a minha mulher, nós decidimos que temos R$ 2.000 para gastar por mês. Aí a gente diz assim, 500 é para aluguel, 200 é para a gente ir ao cinema uma vez por mês.
A gente tem aqui também R$ 800 para alimentação, tem mais 200 para o transporte, e pronto. E a gente vai comer uma pizza também, uma pizza por mês também. Resolvemos nossa Sim. vida, eu tinha 2.000, esses 2.000 eu encaixei ele num orçamento. O orçamento público é diferente disso. O orçamento público você faz o contrário. Você diz assim, o que é que a minha cidade precisa? A minha cidade precisa de fomentar a cultura. Para fomentar a cultura, ela precisa de X. Ela precisa desse valor, desse orçamento. Se ela precisa Sim. desse orçamento, eu vou agora buscar o recurso para eu sustentar, porque eu sei que isso é importante para a minha cidade. Sim. Não é que eu tenho dinheiro na gaveta, né? Tenho dinheiro na gaveta, que eu abro a gaveta e digo assim, opa, eu tenho tanto e posso mandar tantos reais para cada lona cultural da cidade. Não. Eu tenho tantas lonas culturais, tantos equipamentos culturais, eu tenho tantos festivais, eu tenho tantas manifestações culturais, eu tenho que ter isso, ter som, ter palco, ter espaço na rua, ter proteção para o artista, etc. E eu preciso de tanto para isso. Quando eu digo que eu preciso de tanto, aí eu tenho que correr atrás. Como é que eu corro atrás? Fazendo desenvolvimento econômico, fazendo desenvolvimento local, atraindo empresas, atraindo o ISS, porque as empresas se vêm para o país, fortalecendo o turismo. Porque assim, você imaginou se você faz um concurso no Rio de Janeiro com os grafiteiros e faz um combinado com a Secretaria de Turismo, para que a Secretaria de Turismo, aí pensa numa questão temática, bota uma região da cidade e faz um concurso com 200 grafiteiros na cidade, para eles grafitarem uma área da cidade, e essa área vai ser uma área que todo turista que chegar no Rio de Janeiro, um tema, por exemplo, tema que você vai pegar, você pega, por exemplo, o tema dos 455 anos do Rio de Janeiro, né? Esse é o tema. Sim. Rio de Janeiro, cidade e favela. Um tema assim, Rio de Janeiro, cidade é favela, favela é cidade. Exemplo. O tema é esse, a favela é a cidade. Aí você faz um baita encontro de grafiteiros, e aí você faz uma intervenção com o turista, e todo turista que estiver naqueles finais de semana vão ter não, né? Você, de certa forma, cria condições para que eles visitem esse espaço. Você sabe que quem vai à Polônia não é que seja obrigado a ir nos campos de Auschwitz. Sim. Não é obrigado a ir. Mas a organização turística de Cracóvia, ela faz um movimento tal que é impossível você ir lá e não ir. Sim. É impossível. Então imagine se você diz assim, olha, nós temos uma cultura em Madureira, do Baile Charme, e aí a gente vai levar o turista para lá. Cria condições para isso. Nós temos a Pequena África, nós temos ali o Cais do Valongo, por onde passaram 2.000 escravos vindos de África. Você tem os artistas de intervenção urbana no Rio de Janeiro, que você tem uma baita roda. Você pode ter uma roda de rima, uma roda de grafite. Não sei se eu estou falando besteira, roda de grafite. Não. Né? A gente fazia as reuniões que aconteciam na Praça 15, em que os grafiteiros conseguiam trocar ideias, se reunir ali em torno da Praça 15. Isso sim é um movimento cultural. Se você faz isso e você mobiliza uma cadeia de turista, nessa cadeia de turista você movimenta um comércio local, movimenta uma lanchonete, movimenta um trabalho, uma feira de gastronomia, você faz a cidade acontecer, Daniel. Né? Você pode remunerar esse grafiteiro, sim. Você pode remunerar o artista. Quer dizer, tem tantas possibilidades, mas sabe por que elas não existem? É porque esta cidade nunca foi governada para olhar para essas necessidades, porque você fez uma primeira pergunta para mim, o papel da arte na sociedade. Eu digo que o papel da arte é conscientizar, isto é desinstitucionalizar, é bagunçar, é subir no poste. O papel da arte é ligar o ventilador, é tirar a poeira de debaixo do tapete, é sacudir a almofada do sofá. O papel da arte é desligar a televisão na hora que aquele programa está bestializando as pessoas. O papel da arte é dizer às pessoas, vocês podem mais. Então, por conta disso, a arte não é valorizada a contento. Né? Sim. Então, existem muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Se você gostou desse tema,
Deixe seu joinha aqui, se inscreva no canal e deixe nos comentários os temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.